Olá, queridos, a paz. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Dizer para você que é uma alegria incrível ter você conectado aqui conosco. Então aproveite, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Sejam bem-vindos!
Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, casa e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: E me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, caixa e pão. Pôs um anel
comprado pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com Olá, queridos, a paz do Senhor para você, para toda a sua família. Que bom nós estarmos juntos neste culto online, um momento muito precioso que Deus marcou para estarmos conectados e cultuando ao Senhor juntos. Tivemos agora esse tempo tão precioso de louvor, de adoração. E agora é aquele momento esperado, momento da foto, momento conexão, aonde você vai tirar uma foto bem legal, vai postar nas suas redes sociais e vai marcar o Instagram da igreja, @Paz Church São Gonçalo. Marca a gente, vamos juntos divulgar esse culto. E aí, se você puder, envie o link do culto para o máximo de pessoas que você puder. O culto está apenas começando e Deus tem uma palavra preciosa para você, para a sua casa e para aqueles que estiverem aqui conectados conosco. Então agora eu vou contar até 3. Pega aí o seu telefone, o seu iPhone, o seu smartphone e vamos agora fazer aquela foto bem legal e você vai ter 1 minuto para postar nas redes sociais. Preparado? Valeu? 1, 2, 3. Minuto conexão. Glória a Deus, queridos. Estamos de volta e agora chegou o momento muito especial do nosso culto, onde nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero só enfatizar que esse também é um momento de culto a Deus, onde nós entregamos, onde nós devolvemos parte daquilo que Ele tem nos dado. Eu quero começar a falar com você nesse culto e vou continuar falando nos próximos cultos o que Deus espera de nós dentro desse assunto, dentro desse momento, de consagração dos dízimos e das ofertas. Nós vamos falar um pouco o que Deus espera de nós. O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, que eu quero pensar com vocês, dentro dessa linha de raciocínio do que Deus espera de nós, Ele espera prioridade. Fala para o seu irmão, fala para quem está com você. Deus espera de você, Deus espera de mim, Deus espera de nós prioridade. Eu quero ler com você esse texto que está ali em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus:
Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo estava instruindo a igreja em Corinto sobre a importância, não é isso? A responsabilidade com a manutenção da obra de Deus. E Paulo fala sobre a coleta, que nada mais é que a entrega, que o recolhimento de ofertas, a consagração de ofertas ao Senhor. E Paulo dá algumas instruções, ele deixa claro alguns pontos importantes sobre essa coleta, sobre essa devolução, sobre essa consagração dos dízimos e das ofertas. Então, dentro dessa linha de raciocínio do que Deus espera de nós, Ele espera prioridade. E nós vamos ressaltar aquilo que o apóstolo Paulo deixa muito claro nesses 2 versículos. Primeira coisa que eu quero pensar com você: a nossa coleta, a nossa entrega, a nossa devolução deve ser vista como prioridade e de forma sistemática. A orientação que Paulo dá é para que no primeiro dia da semana, ou seja, ele destaca um dia, e isso nos deixa claro que era necessário que sempre no primeiro dia da semana acontecesse o momento da coleta. É claro que nós temos o primeiro dia como referência, contudo, nós podemos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas todos os dias da semana, porque hoje existem muitas facilidades para isso. Você pode aí agora mesmo da sua casa fazer uma transferência, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, e aí você vai ser transferido para uma área bem segura e vai poder fazer a devolução do seu dízimo e da sua oferta aí no sofá da sua casa. Você vai poder fazer isso com o máximo de segurança. Você pode também ir a uma agência bancária. A agência bancária funciona de segunda a sexta. Então, existem outros dias. Paulo, ele enfatiza o primeiro dia da semana, porque nós entendemos que o primeiro dia da semana é o domingo. E é o domingo que é separado, né? Na verdade, é claro que nós entendemos que não é só o domingo, mas é no domingo que nós nos reunimos como igreja. No nosso caso, igreja local, Paz Church de São Gonçalo, nós nos reunimos como igreja. E é um momento de alegria, um momento de celebração. E essa questão da devolução, da entrega, precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. A segunda coisa que eu quero pensar com você, que Paulo deixa muito claro aqui, que todos devem participar. O texto diz assim: cada um de vocês separe uma quantia. Paulo não fala alguns de vocês. Paulo não fala nominalmente. Paulo fala cada um de vocês. Isso nos deixa muito claro que todos devem participar desse momento. Então, o segundo ponto que eu quero pensar com você, dentro dessa linha de raciocínio de priorizarmos a entrega dos nossos dízimos e das ofertas, é que todos devem participar. O terceiro ponto que eu quero pensar com você, e Paulo fala isso: cada um dê de acordo com a sua renda, ou seja, o princípio da proporcionalidade. O dízimo é 10%. A oferta é aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração. E a Bíblia nos instrui que sejamos generosos. Mas é muito lindo porque não é uma quantia específica. É o princípio da proporcionalidade. Você vai dar proporcional à sua renda. Amém, queridos? Então,
devemos enxergar como prioridade, fazer de forma sistemática essa entrega, ou seja, semanalmente, mensalmente, fazer essa consagração, essa entrega, essa devolução. A segunda coisa é que nós falamos que todos devem participar, e a terceira coisa é o princípio da proporcionalidade. É proporcional àquilo que você ganha, é proporcional àquilo que Deus tem te dado. Amém? Então nós vamos fazer isso agora com muita alegria. Você vai devolver o seu dízimo agora mesmo, ao longo da semana, vai devolver a sua oferta, para que você permaneça debaixo da bênção de Deus, para que todo espírito devorador sejam todos eles repreendidos da sua vida. Então eu quero orar com você nesse momento, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que temos de semearmos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá direção, o Senhor nos ensina, nos mostra como fazer, e agora compete a nós fazermos, compete a nós entendermos este princípio da prioridade e priorizar a Tua obra, priorizar o Teu reino através da nossa igreja local. Deus, eu quero orar por cada pessoa agora que está ao alcance da minha voz, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue suprindo todas as necessidades. Ó Deus, que no nome de Jesus, os recursos na vida do meu irmão, da minha irmã, os recursos na Tua igreja sejam multiplicados para a glória de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer graças a Deus, uma boa semeadura. Amém, queridos. Agora chegou o momento especial da ministração da Palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção. Você não vai sair agora para fazer nada. Eu prometo que não vou demorar muito, mas fica aqui comigo, fica até o final, porque Deus vai falar com você. Amém? Nós estaremos hoje iniciando uma nova série de mensagens. Nós estamos intitulando essa série de mensagens como Igreja Vencedora. Que Deus, vencedores, diga glória a Deus aí na sua casa. Amém? Você é mais do que vencedor. E hoje também nós vamos iniciar o nosso segundo culto. Na verdade, vamos retornar com o nosso segundo culto presencial. Vai ser às 17h30. E a pastora Raquel vai estar ministrando neste culto de 17h30. E ela também vai estar iniciando essa série de mensagens, Igreja Vencedora, com uma nuance diferente, né? Ela vai trazer uma outra abordagem. Então nós vamos receber agora de manhã e vamos ter o privilégio de recebermos também à tarde. Então o tema dessa série que nós vamos trabalhar nos próximos domingos, a partir de hoje, é Igreja Vencedora. E eu destaquei um versículo que está ali em Mateus, capítulo 16, verso 18. É um versículo bastante conhecido, que diz assim: eu lhes digo, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, em algumas outras versões, não poderão vencê-la. Aqui é o momento onde Jesus libera a promessa. O tema de hoje, da mensagem de hoje, dentro dessa série, nós vamos abordar, nós vamos pensar em alguns propósitos da igreja. Então, o tema de hoje é propósitos da igreja. Nós vamos abordar alguns deles de forma simples, porque se fôssemos, elencar todos os propósitos da igreja, ficaríamos muito tempo aqui fazendo isso e talvez não conseguiríamos relacionar todos eles. Então eu vou abordar alguns desses propósitos e junto com você nós vamos sair de uma dimensão teórica, nós vamos sair de uma dimensão de apenas intelecto e vamos praticar esses princípios em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler então, inicialmente, Mateus capítulo 16, e agora a partir do verso 13, do verso 13 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão, chamado Pedro, Simão Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então eu lhes digo: você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Pai, que o Senhor nos abençoe nessa reflexão e venha falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Glória a Deus. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós identificamos uma grande promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Eu quero só contextualizar o que estava acontecendo. Você que assistiu a mensagem semana passada, ou presencialmente, ou online, a pastora Raquel, ela mencionou esse texto, mensagem que ela trouxe, inclusive uma mensagem abençoadíssima. Ela mostrou quem é Jesus, a luz da palavra de Deus. E nesse momento aqui, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando dele, o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E os discípulos começam a responder, uns falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas. E aí Jesus, que é incrível nisso, em fazer perguntas profundas, Jesus fala assim: e vocês? O que vocês estão dizendo? O que vocês pensam? Como vocês me veem? Quem eu sou para vocês? Pedro, então, ele toma a palavra e ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, dizendo: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou.
mas sim o meu Pai. E aí, nesse momento, Jesus, ele libera a promessa de edificar uma igreja. Nesse tempo, ele estava em seu ministério terreno, e essa edificação da igreja de forma efetiva, você começa a ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Você vê a igreja nascendo depois do grande derramar do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Você vê a promessa liberada em Mateus 16, sendo efetivada a partir de Atos capítulo 2. A igreja acontecendo, a igreja surgindo, a igreja revolucionando a história. Deus, ele estabeleceu um plano esse que foi efetivado em Jesus. E hoje, nos nossos dias, o Espírito Santo nos capacita a prosseguirmos com esse plano. Porque, queridos, a igreja, ela inicia-se em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. E agora precisa ser os Atos de Marcos, os Atos de Tiago, os Atos do Alex, os Atos de você que está me ouvindo. Nós precisamos continuar escrevendo a história da igreja. E é a partir desse princípio, é a partir dessa linha de raciocínio que eu quero desenvolver com você essa conversa, que eu quero desenvolver com você e abordar alguns propósitos da igreja. O nome igreja vem da palavra grega eclésia. O sentido da palavra é os que foram chamados para fora. A igreja é uma comunidade composta de cristãos que de forma organizada se dispõem a fazer a obra de Deus, cumprir os propósitos que o próprio Deus delegou. Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, e nós somos o corpo. E como corpo e servos que eu e você, que nós somos, nós precisamos nos submeter a Ele, obedecendo integralmente, empenhando todo o esforço para cumprir os propósitos que Ele tem para nós como igreja. Amém? Então você percebe que Deus, Ele idealizou, Ele planejou, o plano de Deus foi efetivado em Jesus. Jesus veio ao mundo, o verbo era carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus teve todo o seu tempo terreno, todo o seu ministério terreno, cumpriu o propósito de Deus, pagou o preço, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, treinou homens e deixou a promessa que estaria edificando uma igreja. E hoje o Espírito Santo nos capacita para que eu e você estejamos prosseguindo nesse processo. Então eu quero pensar com você, a partir de hoje, alguns princípios, na verdade, alguns propósitos práticos da igreja nesses dias. Amém, queridos? O primeiro propósito da igreja, que eu quero abordar com você, é adorar e glorificar o nome de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia
e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele traz essa abordagem em forma de parábola, e era uma linguagem que ele gostava muito de usar, e ele coloca a figura do sal e a figura da luz, e ele fala a propriedade do sal, e ele fala o propósito da luz, e ele compara o sal com o cristão, ele compara a luz com o cristão, com a igreja. O propósito do sal é salgar, é trazer sabor. O propósito da igreja é trazer direção, é trazer sabor, é trazer esperança, é trazer transformação. O propósito da luz é iluminar, e a igreja precisa iluminar esse mundo que está, infelizmente, em trevas. A igreja, ela é luz, e ela precisa fazer a diferença. E aí, queridos, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos dar um bom testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Por isso que o propósito da igreja, um dos propósitos da igreja é glorificar o nome de Jesus. Nós nascemos para adorar a Deus, por isso não podemos negligenciar um bom testemunho. Nós somos igreja em casa, nós somos igreja aqui no templo, nós somos igreja no trabalho, nós somos igreja na faculdade, aonde quer que nós estivermos, nós somos igreja. E como igreja nós precisamos glorificar o dono da igreja, nós precisamos glorificar o cabeça da igreja, e o cabeça da igreja é Jesus. Nós nascemos para adorar a Deus, nós precisamos dar um bom testemunho. Você sabe por quê, queridos? Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia escrita, não tenha curiosidade de ler a Bíblia, mas você é a Bíblia que muitos estão lendo. Então, o seu testemunho, o meu testemunho, como igreja, precisa ser diferente, precisa glorificar o nome de Jesus, precisa glorificar o nome do Pai. Então, o propósito da igreja é glorificar o nome de Jesus. Segundo propósito que eu quero pensar com você, segundo propósito da igreja é fazer discípulos. Fala comigo, fazer discípulos. Olha o que diz Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, vocês percebem que não é uma sugestão. Se vocês quiserem, vocês vão e façam discípulos. Não, Jesus não está sugerindo isso. Jesus está
comissionando, portanto, vão. É uma ordem imperativa, portanto, vão e façam discípulos. Ele estava falando isso para os primeiros discípulos, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e a palavra de Deus, ela gera vida dentro de nós. Então, ou seja, essa ordem também é para os nossos dias. Essa ordem também é para mim, essa ordem também é para você, essa ordem é para a igreja. Fazer discípulos. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ou seja, todos nós recebemos esse ministério. Todos nós somos capacitados a fazer discípulos, a ganhar pessoas para Jesus. O ide de Cristo é para todos, pois todos os cristãos receberam de Deus o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Sendo assim, todo discípulo de Cristo tem a responsabilidade de gerar outros discípulos. O crescimento da igreja local se dá a partir dessa compreensão. Quando todos entendem que precisam ganhar vidas, quando todos entendem que precisam fazer discípulos, quando todos entendem que precisam cuidar dessas pessoas. Nós temos falado nesses dias, inclusive nessa última terça-feira no Tadel, o nosso pastor, o pastor Lúcio, ele falou muito sobre isso, do pastoreio, do cuidado com as pessoas. Porque, queridos, nós estamos vivendo, e isso é inegável, dias difíceis por causa dessa pandemia. E muitas pessoas estão vivendo crises, conflitos intensos. E esse cuidado, esse acompanhamento, essa atenção, essa demonstração de amor, isso faz toda a diferença. Mas o que é preciso compreender que essa responsabilidade de cuidar, de pastorear, de ligar para o irmão, de passar uma mensagem no zap, você percebeu que o irmão não está conectado, você percebeu que o irmão não está presente, não espere, passe uma mensagem para ele, pergunte se está tudo bem, pergunte se você pode ajudar em alguma coisa que esteja ao seu alcance, ore por ele, ore com ele. Porque, querido, à medida que há essa compreensão, a igreja cresce de forma saudável. Todos entendem que é responsabilidade ganhar, é responsabilidade fazer discípulos, e é responsabilidade cuidar dessas pessoas. É responsabilidade exercer o pastoreio sobre essas pessoas. Por exemplo, você está online comigo agora aqui, você vai olhar no chat aí, de repente você percebe que o irmão que tem ficado online hoje não está online. O que você precisa fazer assim que terminar o culto? Mandar uma mensagem para ele, para saber se está tudo bem. Da mesma forma, para aqueles que estão presentes aqui conosco, aqueles que estão participando presencialmente, se você sente a falta de um irmão, se você percebe que aquele irmão está sumido, procure saber o porquê. Cuide, consolide, pastoreie essas pessoas. Então, o segundo propósito da igreja é fazer discípulos e cuidar desses discípulos. Ganhar vidas para Jesus e cuidar dessas pessoas. O terceiro propósito que eu quero abordar com você é exercer a autoridade delegada por Jesus. Existe uma autoridade
delegada sobre a igreja. Nós vemos isso nos versos 17 e 18 do capítulo 16 de Mateus. Porque capítulo 16 de Marcos, mas lá em Mateus também tem, porque quando Jesus libera a promessa, ele fala também que estaria dando, né, a autoridade para que tudo que a igreja ligasse aqui na terra fosse ligado nos céus. E tudo que a igreja desligasse aqui na terra estivesse sendo desligado lá nos céus. Isso está em Mateus 16. Mas a referência que eu quero ler agora aqui é Marcos 16, versos 17 e 18, que diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Queridos, é o próprio Senhor Jesus que está delegando essa autoridade sobre a igreja. Inclusive, é o tema que nós estamos trabalhando nas igrejas da paz. É a palavra profética que foi liberada sobre o nosso líder principal, o pastor Paulo Jeff, que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê, querido? Se você crê, existe uma autoridade sobre a sua vida. E essa autoridade, ela precisa ser exercida. Essa autoridade, ela precisa ser colocada em prática, porque essa autoridade foi o próprio Jesus quem delegou. Então, não se intimide diante dos desafios. Não se intimide diante dos inimigos. Então, queridos, avancem, conquistem e cumpram fielmente o que Deus te chamou para fazer. Eu queria fazer algo agora com você. Se você puder, nós vamos fazer uma oração com muita autoridade. Se você puder, fique de pé aí na sua casa ou no seu trabalho. Vamos orar juntos com autoridade. Vamos orar juntos com fé. Colocar diante de Deus aquilo que tem te afligido, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem te oportunado. Talvez você precise de uma cura nesse momento. Talvez você precise de que alguém seja curado. Então vamos orar por essa pessoa também, de libertação, de restauração. Vamos orar juntos, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós nos apropriamos dessa autoridade. E a Tua palavra diz que esses sinais iria acompanhar aqueles que tivessem fé. Deus, nós queremos declarar agora pela fé a cura, a libertação, a restauração dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus a cura e o milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Você pode dizer graças a Deus. Fala assim: eu tomo posse do meu milagre, porque existe uma autoridade sobre a sua vida. Aleluia. O quarto propósito que eu quero abordar com você, o quarto propósito da igreja, além de glorificar o nome de Jesus, além de fazer discípulos, além de exercer a autoridade que está delegada pelo próprio Jesus, a igreja precisa servir ao próximo. Eu quero ler essa parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano, ali em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Inclusive, queridos, nós tivemos um Tadel incrível na semana passada ou retrasada com o nosso pastor Lúcio, onde ele abordou essa parábola de forma tremenda e nós fomos abençoadíssimos. Então eu quero aproveitar esse gancho
toda terça-feira, 8h30, pelo aplicativo Zoom, nós temos Tadel. Você não vai se arrepender de conectar lá conosco. Então, o quarto propósito, voltando para cá, da igreja, servir ao próximo. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas, fala comigo assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém, queridos? Jesus, ele é incrível. E ele responde a esses mestres da lei com essa parábola. Alguns afirmam que é uma parábola, dando o exemplo do sacerdote, do levita e do bom samaritano. E desse homem que estava à beira da estrada precisando de socorro. O sacerdote passa de lado, o levita passa de lado, mas o bom samaritano, ele se dispõe a servir esse homem. Ele se dispõe a cuidar desse homem que ele nem mesmo conhecia. Ele se dispõe a ajudar, coloca esse homem sobre o seu próprio animal, leva esse homem para uma hospedaria, paga com o seu dinheiro as despesas, e ele serve ao seu próximo. Eu quero lhe fazer uma pergunta, querido. Qual desses 3 personagens, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, que exemplifica o papel da igreja? Qual desses 3 personagens exemplificam o papel da igreja? O sacerdote que passou de lado, o levita que passou de lado, ou o samaritano que se dispôs a servir? Fica muito óbvia a resposta. É claro que foi o bom samaritano. Isso nos ensina que, como igreja, nós precisamos servir. Como igreja, nós precisamos providenciar recursos, com a graça de Deus, é claro, para que as pessoas sejam abençoadas. E aí, essas pessoas, uma vez abençoadas, uma vez convertidas, elas também vão fazer parte do nosso time e vai reproduzir aquilo que ela recebeu. E aí nós vamos crescendo, crescendo, crescendo e cumprindo
o propósito principal da igreja, que é servir ao próximo. E aí, querido, eu quero trazer uma grande revelação, que talvez não seja tão grande assim. Quando eu contribuo com o meu serviço na igreja local, eu também estou servindo ao próximo, e isso agrada o coração de Deus. Quando eu me disponho a ser um voluntário no templo, eu estou também servindo ao próximo, e eu estou agradando o coração de Deus. E aí eu quero ir além. Esse serviço não pode ficar só no templo. Esse serviço precisa ser dentro da nossa casa, precisa ser no nosso trabalho. Nós somos igreja em todos esses lugares e precisamos servir ao nosso próximo. Amém, queridos? Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus, porque nós temos esse privilégio de servir uns aos outros, de cumprir o propósito do porquê somos igreja. Nós somos igreja para glorificar o nome de Jesus. Nós somos igreja para reproduzir, para fazer discípulos e cuidar desses discípulos. Nós somos igreja para exercer a autoridade que foi delegada pelo próprio Senhor Jesus para a igreja. E nós somos igreja para servir o nosso próximo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você e pedir ao Espírito Santo que essa palavra venha penetrar de tal forma nos nossos corações, ao ponto de trazer vida dentro de nós, e que juntos possamos praticar ainda mais esses princípios, esses propósitos estabelecidos para a igreja. Somos igreja de Deus e há propósitos divinos em nossas vidas. Nós somos a igreja de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a cumprir fielmente cada um desses propósitos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de meditação na Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esses princípios, por esses propósitos que foram revelados a nós nessa palavra, Senhor. Talvez é claro, talvez não é claro, nós já sabíamos desses propósitos, mas muitos haviam esquecido esses propósitos. E a Tua Palavra veio trazer luz nesse dia. Nós nascemos para Te adorar. Nós nascemos para reproduzir. Nós nascemos para exercer a autoridade que está sobre nós. E nós nascemos para servir. Somos igreja para isso, Deus. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cumprir essa missão. Nos ajude a sermos cada dia melhores. Obrigado, Senhor, porque há uma promessa de que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que nos mantém de pé e que nos capacita a ir além como igreja. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você, querido. Talvez você participou até agora desse culto, ouviu essa mensagem e deseja entregar a sua vida para Jesus. Deseja cumprir esses propósitos de forma efetiva.
eu quero dizer que aqui tem lugar para você. Entre em contato conosco nesse telefone que aparece na sua tela e vai ser um prazer enorme orar por você, conhecer você pessoalmente e poder caminhar junto. Então vem fazer parte dessa igreja, vem fazer parte desse rebanho. Para nós vai ser uma alegria incrível. Deus te abençoe. Eu quero me despedir agora, liberando a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e declarando uma semana de vitórias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus te abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Paz. Eu amo cheesecake. Glória ao Senhor! Oi, Amanda. Oi, Gabriel, você quer comer cheesecake comigo? Com certeza! Bem, hoje eu tô aprendendo a louvar o Senhor com toda a minha força e tudo. O que você tá aprendendo? Como usar meu escudo da fé. Ah, que legal! Amanda, você tá tão alegre hoje. Ah, é que eu amo cheesecake. Isso me faz querer louvar a Deus. Eu também! Aleluia! Ei. Aleluia! Ei! Aleluia! Ei! Fazendo isso aqui me deixa tão feliz que eu quero louvar a Deus. Sim, é muito bom. Glória a Deus. 2, 3. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Santo aleluia. Santo aleluia. Oi, Joshua. O que você tá fazendo? Tô brincando de basquete. Na verdade é pra 2 pessoas, então. Você quer brincar comigo? Tá bom. Glória ao Senhor. Eu gosto tanto de fazer isso que eu quero louvar a Deus. Oi, missionário! Oi, professora. Vocês estão bem hoje? Sim! E aí, Joshua, que bom ter você de volta com a gente. Como foi a sua missão? Olha, eu dei uns chutes aos crocodilos, mas foi legal. Então, hoje eu tenho uns anúncios pra vocês. Mas antes do anúncio, vamos falar nosso ponto principal de hoje. Vocês estão prontos? Sim! Sim, é comigo. Sempre adoro a Deus, Sempre adoro a Deus. independente independente de como me sinto. de como me sinto. Mais uma vez? Sempre adoro a Deus, Sempre adora a Deus, independente Independente de como me sinto. de como me sinto. Então, vamos também decorar Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, Eu louvarei o Senhor toda a minha vida. em qualquer lugar, Em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer hora, haverá em minha boca haverá em minha boca palavras de louvor. palavras de louvor. Vamos cantar o versículo? Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida.
louvor haverá em minha boca, palavras de louvor haverá em minha boca, palavras de louvor. Louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Muito bem, agora é o momento de repartir as tarefas. Tarefas? É, a gente tem tarefas hoje. Eu não quero fazer. É porque o nosso amado e maravilhoso Almirante Aaron vai estar visitando a gente. Então a gente precisa ter essa nave super, super, super limpinha, tá bom? A senhora quer impressionar ele, né? Imagina! Então a gente quer honrar muito a presença dele e ter essa nave muito, muito limpinha, tá bom? Então o Joshua vai lavar as louças. Não é tão ruim. E aí eu quero as panelas bem limpinhas, tá bom? Tá muito legal. Posso sair? Ainda não, deixa ainda dar pra todo mundo. É. A Cristina vai varrer o corredor. Beleza. E passar pano, tá bom? Pra ficar Beleza. bem bonitinho. O Abraão, O Abraão vai limpar a geladeira. Bem legal. E a Amanda, eu tenho algo muito especial pra você, Amanda. Que é? Você vai limpar os banheiros, tá bom? Eu sou feliz que eu não sou a Amanda. Então, Amanda, eu preciso que você lave os vasos sanitários, tá bom? Lavar os vasos sanitários? Eu odeio fazer isso. Pois é, mas mesmo assim é muito importante, né? E faz parte da nossa vida. Ô, professora, eu percebi que tinha alguma coisa que tinha chegado aqui, ó. Pera. O que será? Eu não sei da onde veio nem nada, mas tava... eu acho que tem uma carta aqui dentro, não sei. Uau, que flores lindas. Que cheiro gostoso, gente. Vamos ver. De quem será? Fala aqui de um admirador secreto. Eu tenho um admirador secreto? Eu não sabia. Gente, vamos fugir antes que a Amanda nos peça pra ajudá-la.
a Deus, igual que a gente aprendeu semana passada. Tá dando certo? Bem, eu louvei a Deus a semana inteirinha, só que agora eu não posso. Tô limpando vaso sanitário. Mas eu vi você adorando a Deus enquanto você comia o cheesecake. É claro, como você não sente alegria quando você come cheesecake de morango? É quase impossível parar de louvar. Eu também vi você louvando a Deus quando você estava jogando basquete. É claro, tava feliz. Então, por que você não pode louvar a Deus agora? Tia, tô lavando vasos sanitários, a coisa mais fedorenta do mundo. Sim, mas você sabe que a Bíblia fala que é pra gente adorar a Deus em todo lugar, em todo tempo, independente do que como a gente se sente. Verdade? É. Então isso significa que eu posso ativar o poder de Deus mesmo quando estou limpando vasos sanitários? Exatamente. Vamos louvar a Deus agora e vamos limpar esse vaso juntos. Vamos lá? Vamos. Que Deus te ajude você. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Amanda aprendeu uma lição muito importante. Vamos repetir o nosso ponto principal. Sempre adoro a Deus, independente de como me sinto. Ela aprendeu que às vezes fica fácil louvar a Deus quando estamos tudo alegre e tudo está legal nas nossas vidas. Mas ela também aprendeu que louvar a Deus durante os momentos difíceis também é muito importante. Vamos repetir o nosso versículo de hoje, Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Você vai ver que quando você louva a Deus em todos os momentos, a sua intimidade com Jesus vai crescer muito. Glória a Deus! Gente, já está na hora de ir. Jesus ama muito vocês e nós também. Até a próxima!